Paulo vai renovar com o Marcos Antônio, bora trazer detalhes, vou falar sobre informações sobre Ângelo, Pedro Ferreira, Marcos Leonardo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E todos os detalhes, mais uma vez o Crespo deu uma cortada em um veterano. Giro de notícias rápido aqui pra gente trazer algumas informações e aí depois a gente vai para as informações um pouco mais trabalhadas. Acho que vocês vão gostar desse formato de giro de notícias. Primeiro, uma informação exclusiva. O lateral direito Ângelo, lembra dele? Do Sub-17, que acabou sendo vendido para o Strasbourg da França, ainda na gestão Casares, por 5 milhões de euros. Vale lembrar que no contrato dele tem uma cláusula de 2 milhões de euros, caso ele atue por 2.000 minutos nos profissionais do São Paulo até janeiro de 27, quando ele vai embora. Pois bem, internamente todo mundo já decreta que isso não vai acontecer, porque ele vai participar agora da transição para o Sub-20. Em alguns períodos durante o ano ele vai voltar para a França para fazer alguns trabalhos, para fazer alguns treinamentos lá. Ele não foi inscrito na Copinha justamente para ficar lá treinando lá no Strasbourg, fazendo toda a sua adaptação por lá. Então é um jogador praticamente já do Strasbourg, mesmo que não oficialmente. Então São Paulo já sabe que não vai bater essa meta. O Paulinho, muitos de vocês perguntam sobre o tempo de recuperação do Paulinho. Conversei com uma pessoa do Departamento Médico do São Paulo e com o Dr. Moisés Cohen, que foi quem fez a consulta com o Dr. Moisés Cohen para entender mais questões do joelho, o mesmo que fez aí todas as questões de Lucas Moura e André Silva. Ainda não há um tempo de previsão e me explicaram um porquê. Como é uma lesão parcial de um estiramento no joelho, ele vai fazer um tratamento conservador que consiste em fisioterapia, mobilidade, treinamentos de força. Então eles vão entendendo nesses próximos dias e semanas como é que o joelho dele vai respondendo. Então ainda não há um prazo definido. Até me deram um exemplo do André Silva. Quando eles me decretaram um prazo, eles me deram um prazo só lá em janeiro, e aí eu trouxe o que o prazo era para o final de fevereiro, comecinho de março. Então é algo parecido com o Paulinho. É menos grave do que a do André, de acordo com o que foi me relatado, mas ainda assim não tem um tempo ali de recuperação do Paulinho. Então ele deve demorar menos do que o André, que foi 6 meses, mas ainda não há um prazo definido para o seu retorno, beleza? Pedro Ferreira, meio-campista da base, camisa 46, ele tem sondagens do futebol europeu, informação que foi dada primeiro pelo Gabriel Sá, a gente confirma, e o Ajax e o Fenerbahçe são as duas equipes que estão mais de olho na sua contratação. Eles estão buscando ali mais informações e acenam com uma proposta oficial no meio do ano. Do que eu tenho de informação, o Ajax é o mais interessado do que o próprio Fenerbahçe. Vamos ficar de olho aí. Conversei rapidamente com uma pessoa do São Paulo sobre esse tema e eles me reiteraram: a nova política do São Paulo é vender por bons valores. Vamos ver aqui o que essa nova gestão acredita ali em bons valores, tá? Mais. Marcos Leonardo, né? O nome novamente ganhando força aí nos últimos dias. É uma informação que surgiu da Arábia Saudita de que o Al Hilal está disposto a emprestar o Marcos Leonardo desde que um clube pague 1 milhão de euros pelo seu empréstimo, que aceite ficar com 50% do salário dele. Ele ganha algo em torno de 2.800.000 por mês, e aí esse novo clube ficaria encarregado de 1,5 milhão basicamente dos seus vencimentos. E além disso, teria que colocar num contrato que a opção de compra seria de 40 milhões de euros. Aí muitos São Paulinos já começam a sonhar com a possibilidade, fazendo hashtags nas redes sociais. Até do que eu conversei com o staff, com o pessoal do Marcos Leonardo, ele deve ficar no Al Hilal nesses próximos 6 meses. Aí sim, na janela do meio do ano, ele vai buscar ali um novo destino, tá? Mas é só para trazer um pouquinho, porque é um assunto que tem ganhado muita força aí nesses últimos dias. Fechou? Bora fechar o vídeo de hoje. O São Paulo vai renovar com o Marcos Antônio e não vai aceitar a prioridade de compra do Flamengo. Bora explicar alguns desses detalhes. A gente conversou mais cedo com uma pessoa importante, a gente, né, deu aquela famosa call e a gente entendeu alguns cenários.
O São Paulo vai recusar a oportunidade do Flamengo ter uma prioridade de compra na contratação, porque na visão do São Paulo não é algo vantajoso. Mesmo que, por exemplo, essa pessoa me deu uma sugestão. Se o Flamengo vem, e isso não está muito claro o que o Flamengo quer como contrapartida, porque o Flamengo abrange muito. O Flamengo fala em pagar um valor, o Flamengo fala em emprestar o Alan por empréstimo e pagando parte dos vencimentos, o Flamengo fala sobre muitas questões. E aí, o São Paulo não quer dar essa prioridade de compra para o Flamengo porque ele perderia essa oportunidade de vender, por exemplo, para fora do país. Então o São Paulo entende que não é vantajoso para ele, mesmo que seja a um valor de 1 milhão de euros, você pague esse 1 milhão de euros e aí você dê ao Flamengo uma prioridade de compra. O São Paulo não quer trabalhar nisso. E mais, o São Paulo já trabalha para a renovação de contrato do Marcos Antônio. A cláusula de obrigação de compra já foi feita. Tá? O Marcos Antônio já é jogador oficialmente no São Paulo. Resta só realmente a papelada. E até no contrato, tá? Que o novo acordo dele seria só para julho. E o São Paulo, a gente sabe que está juridicamente bem tranquilo, tanto é que o Flamengo não foi até a Lazio procurar a Lazio diretamente, foi até o São Paulo. E aí o São Paulo quer antecipar. E aí me deram a informação de que até o final do mês, no mais tardar no início de março, o São Paulo já deve antecipar esse novo contrato do Marcos Antônio. Aí seria um contrato para ter até 2029, com uma valorização salarial. O Marcos Antônio chegaria a salários próximos de Arboleda, de Luciano, que são jogadores importantes, mas ainda ficaria atrás, por exemplo, de Jonathan Calleri e Lucas Moura, que são jogadores que têm o maior salário hoje do elenco. Então teria uma equiparação salarial, melhoraria esse salário, contrato até 2029, uma multa bem maior do que a que tem hoje, que está na casa dos 100 milhões de euros, e aí o São Paulo asseguraria o Marcos Antônio por mais tempo. O São Paulo, a alegação do São Paulo, e o São Paulo não vai entrar na FIFA em referente a isso mesmo, até podendo ter elementos, o Flamengo tem aliciado o jogador, tem ali ficado ali no staff do jogador, na orelha do staff do jogador, oferecendo melhores condições, um bom comissionamento, um bom salário para ele. Até do que eu tenho de informação, o salário do Marcos Antônio seria próximo ali, contando tudo, encargos, a parada toda, quase que 1,5 milhão. E o São Paulo não vai chegar nesse valor, mas vai dar uma valorização referente ao que ele ganha hoje. E o Flamengo tem ficado azucrinando ali na orelha do staff do jogador essa possibilidade, só que o jogador e o seu staff, eles têm tido uma conduta que tem sido muito elogiada internamente pelo São Paulo, que o atleta, principalmente, ele está muito neutro nessa situação. Então a informação nova é: São Paulo não vai aceitar a preferência de compra e também vai renovar esse contrato do Marcos Antônio por mais tempo. Beleza? O que você achou do vídeo de hoje? O que você achou das informações? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Mas vai experimentar a base com certeza. Vamos começar a falar da base agora, né? O Grécio, que é um dos especialistas da base, aí já tá morando em Cotia ou não, Grécio? Ainda não. Mas vai, né? Vou. Já tá com essa Já ideia, tá certo, hein? já tá Olha, certo. o Grécio é tão especialista em base, gente, que o Grécio vai pra Cotia cobrir o clube, hein? Olha só que bacana. Grécio, subiu o Nicolas, subiu o ano passado, subiu o Luca, né? O Nicolas também no fim do ano passado, né? Subiu também. Journey, que tá de contrato renovado, subiu também, né? Igor Felisberto subiu também. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco do nosso reforço. São 4 laterais direito agora, já a gente fala. Subiu quem mais? Subiu o Pedro Paulinho, Ferreira. subiu também, né? O Pedro Ferreira subiu também. E tá em observação o Isaac E o né? Matheus Ferreira. E o Matheus Ferreira, né? Eu acho que uma das funções da comissão técnica nessa temporada vai ser conduzir essa entrada da base em alguns jogos na temporada de forma gradual, de forma responsável, mas vão ter que entrar, porque o São Paulo Sim. não vai ter contratação, enfim, a gente vai ter que usar esses jogadores. E na minha visão são jogadores que podem suprir algumas posições em alguns momentos na temporada, eu acho que tem condição disso. Quem que você vê que pode ter mais chance de entrar, de todos esses que a gente falou, incluindo o Luca, que agora está um pouco mais adaptado para o profissional, até mesmo o Igor Felisberto, que em tese, vai ser o 4º lateral direito do clube. Eu acho que pela dificuldade da posição seria realmente o Pedro Ferreira.
pela dificuldade na posição, né? Porque você falou do Igor Felisberto, também é um grande potencial, só que agora o São Paulo contrata outro lateral direito, né? Sem contar os que já tem, o próprio Mike também. A zaga, né? Uma zaga do São Paulo sempre, né, nesses últimos anos, são zagueiros bons zagueiros. Então tem o Isaac que tá subindo também, mas tem outros bons zagueiros. Eu acho que a posição que o São Paulo tem mais dificuldade mesmo seria esse meio campo, que não tem. E o Pedro Ferreira já mostrou contra a Portuguesa que é um jogador de potencial muito alto. E eu acho que o Crespo tá demorando pra colocar ele, tá? Pra jogar. Eu acho que tem que dar mais minutos pra ele, porque o São Paulo precisa da posição e é um moleque que tem personalidade. Ele teve personalidade na Copinha que o São Paulo foi campeão, que ele jogou a final, ele foi participativo na final, e eu tava em dúvida disso, né? Se ele ia ser um jogador que ia chegar e ia colocar a bola nos braços. Ele fez isso na final, quando foi necessário contra o Corinthians, que o São Paulo venceu. E fez isso nessa competição novamente na Copinha, e tá mostrando que tem personalidade pra jogar. Porque a gente entende que base não é igual profissional. Eu acho que todo mundo já tem certeza disso, né? Que às vezes um jogador vai muito bem na base e chega no profissional. Esse moleque não. Ele O demonstra próprio Luca, né? O Luca, ele começou estourando, né, na Libertadores, etc. Mas aí ele deu uma sumidinha, né? Mas e é aí, outro jogador que também tem muita personalidade. e também ele estava se adaptando a algumas funções, lembra? Que ele até de Sim. lateral ele jogou, até de ala ele jogou contra Sim. o Flamengo. Acho que contra o Flamengo ele jogou de ala. Não, Acho que foi o contra Ferreirinha, o Juventude, se eu não me engano. mas ele até de ala jogou no ano passado, né? Tava se adaptando um pouco ao extremo, né? Sim, eu acho que tem algumas posições, tanto o Nicolas na lateral esquerda, né, mas agora tem a volta do Wendel e do Enzo, mas o Nicolas na lateral esquerda que foi usado, e o Pedro Ferreira eu acho que são os jogadores mais tops desse momento para o Crespo dar oportunidade. E o Jordaney, né? Isso. Você achou que foi uma boa aquisição do São Paulo? É um jogador de muito potencial mesmo? Contrato até 2030. Assim, é um jogador. A base é pra formar um jogador comum. O problema é a gente ter, por exemplo, o Alisson. Hoje o Alisson tá jogando nada, vamos ser bem sinceros. O Alisson tá jogando nada. Por que não dar chance pro Jordan, que é um jogador que pode não jogar nada igual o Alisson, ou pode jogar bem, né? E com um salário muito menor do que o do Alisson. Então eu acho um jogador importante pra isso. O Jordan é um jogador comum que pode ajudar muito. Né? Na base ele era assim, junto com o Matheus Ferreira, que também é um jogador. Não tô falando de jogador craque aqui, é um jogador comum que pode ajudar muito. Né? Então eu acho importante. Eu acho o Matheus Ferreira bom jogador, hein? Não, sim, Tudo sim. que eu vi da base. Sim, é bom jogador, não é um craque. Ele é bom jogador. Ele não, E não aquele é... primeiro Você tá falando volante, que né? é comum, pô? Não, comum, é um bom jogador, comum, ok. Mas tá. é o volante pegador que de repente o São Paulo hoje não tem, só tem o Pablo Maia que tá em má fase, né? Sim, eu tô falando, o Pablo Maia também era um jogador em um grande momento, mas é um bom jogador, ponto. Não é um jogador que, pô, nossa, São Paulo tem o Kaká, o novo Kaká da base. Não é. Mas é importante ter esses jogadores comuns do que pagar fortunas pra jogadores que serão caros. Eu acho importante o São Paulo ter esse tipo de jogador. E você, Marcão, o que você pensa em relação à introdução da base nessa temporada? Porque olha, a gente olhando o que o Palmeiras fez, a derrota do Palmeiras frente ao que era quase lanterna, o Botafogo, que estava lá atrás, né? O Palmeiras jogou 3, 4 jogadores lá da base para jogar. E a torcida tá reclamando muito, né? E aí o próprio Abel Ferreira, nem quero comparar São Paulo com o Palmeiras agora, mas o Abel Ferreira pegou e falou: se eu não botar os jogadores da base, ninguém vai ver o quanto que a gente tá precisando de jogador, de reforço. Como é que você vê essa introdução da base e se você tem algum jogador aí preferido que você acha que pode entrar mais vezes nesse ano? Bom, então já vou começar pela última pergunta. Eu acho que o Pedro Ferreira, né? Eu acho que é um moleque que mostrou potencial, tudo bem. Que você fala, mas a Portuguesa, ele deu um passe pro Caleri contra a Portuguesa, mas a Portuguesa é um time de Série D do Campeonato Brasileiro. Mas foi um time da Série D do Campeonato Brasileiro que enfiou 3-2 em nós no Morumbi. Então, acho que, independente do adversário que você enfrente, você tem que analisar individualmente a capacidade do jogador. O passe que ele deu aí, eu concordo com o Grécio, é passe de quem sabe jogar bola. Né? O passe no meio da defesa ali, pegando o centroavante em condições ali, cara a cara com o goleiro adversário e fazendo gol. Então, por não ter um meia de ofício, se o São Paulo não contratar, acho que o Pedro Ferreira pode ser esse moleque aí que, de repente, pode ter mais chances, né? Obviamente tem outras possibilidades ali em outras posições também, mas eu acho que dos que eu vi ali, pela carência de um jogador ali nessa função do meio de campo do São Paulo, Pedro Ferreira. Em relação à introdução da molecada da base, Perrone, é fundamental. Né? O São Paulo, no ano passado, quando precisou, inclusive com aquele projeto de treinador, que agora tá até fazendo um bom trabalho no Fluminense, é verdade, mas no São Paulo foi uma porcaria, o que salvou o emprego dele por pelo menos mais 2 meses lá foi o Lucas Ferreira, foi o Matheus Alves, foi o próprio Luca, que entrou já em algumas oportunidades com ele, estava virtualmente demitido. Falou, beleza, vocês quer que eu coloque a base? Foi lá, pôs os moleques corresponderam. Então, eu acho que acima de tudo, além da qualidade, o moleque para jogar no profissional tem que ter personalidade. Não é todo moleque que às vezes veste a camisa do grande clube lá no profissional e consegue corresponder. Às vezes o moleque é um baita leãozinho lá na base e depois chega no profissional vira gatinho. Você entendeu? Então, eu acho que tem que ter personalidade. Esses moleques aí que pelo menos têm mostrado ali
quando tem oportunidade, tem mostrado personalidade. Você pega o próprio Nicolas quando jogou, às vezes vai errar num jogo ou outro, como ele errou contra a Portuguesa, mas, mano, chama a responsabilidade, não tem medo de jogar. O Luca é assim também, você entendeu? Então acho que essa molecada do São Paulo também, que vem de Copa São Paulo, apesar de não ter vencido contra o Cruzeiro, mas tem alguns bons nomes lá, como vocês já citaram aí, o próprio Isaac, zagueiro, pode ser uma arma interessantíssima, né? Já que a gente não tem aí o Ferrarese em grande fase, a gente tem Alan Franco, Arboleda e Sabino. Né, quando a gente fala do Ferrarese, hoje todo mundo aí, mano, Ferrarese. Então, por que não dar mais oportunidades aí quando tiver que rodar elenco aí, subir o moleque aí, o Isaac, pra ver aí alguns jogos, principalmente em casa, como é que ele se sai. Então, acho que é fundamental, Perrone. Ô, só rapidinho, só pra falar do Isaac, a multa dele pro futebol brasileiro é de 22 milhões de reais. Ridículo. E o São Paulo ele precisa renovar pra aumentar essa multa. Vai lá, Perrone. Então até pra não dar vitrine, né, Perrone, numa dessa aí os espertalhões querer furar o olho. O Isaac primeiro precisa ajeitar o contrato pra subir e começar a jogar. Mas com todo respeito, Perrone, eu acho que quando o moleque já tá na categoria de base, foi até uma discussão uma vez que eu tive com o Sombra. Ele falou, mas vai, do Militão. Mas vai colocar o cara pra jogar, vai dar vitrine, isso e aquilo. Eu falei, bacana. Os caras, quando quer levar, já tem olheiro aqui, mano. Você acha que vai ter que jogar no profissional, vai ter que ser titular, sabe? Tipo, o Isaac, por exemplo. Você acha que todo mundo já não assistiu o que ele fez na Copa São Paulo? Você acha que essa galera que fica peneirando, que nem o Palmeiras, por exemplo, a Malta Larico aí nas categorias de base, pegando jogadores já semi-prontos e trazendo pra sua base, já trazendo quase realidades, como foi, por exemplo, o caso do Estevão, que tirou do Cruzeiro e já trouxe pra base do Palmeiras. Mas a minha questão não é nem esconder ele, é pegar e falar pra ele, você vai jogar no São Paulo se você reformar o contrato. Mas aí numa dessa, quanto tempo falta pra terminar o contrato dele? Ou... Não sei. Não, mas 22... mas que seja. Mas mesmo que tenha 5 anos de contrato, mas 22 milhões de reais pra um zagueiro aí do naipe, do Isaac, pelo menos o que ele mostrou até agora, pra mim é pouco. Zagueiro goleador, né? Você entendeu? Ele vai bem defensivamente, a bola aérea do Isaac é espetacular. Então, tipo, defensivamente e ofensivamente, ele vai muito bem. O PB Cassis, eu acho que deve ser isso. Até porque o Kaká na base não era um craque, mas virou o que virou no profissional. Sim. Tem que dar chance mesmo, testar. E assim, agora fica disputada a posição, né? Eu não sou a hater do Cedric, igual as pessoas são. Eu gosto dele e tem um dilema aí. Cuidado, o pessoal vai te matar também. Tudo bem. Mas eu não sou essa hater. E assim, é que o Mike, ele tá num processo de deixar de ser daquele terceiro time da base, né? Porque pra mim, todos os grandes times que brigam por títulos, eles têm que ser o time 1, que é o time titular, dos craques, o time 2, que é o time dos reservas, e o time 3, que é o jogador da base, e eu tô engasgada com amendoim, gente, peraí. Eu seguro aqui enquanto a Pri vai dar uma limpada. Não, mas a pergunta aqui é Lucas Samão, Cedric e Mike. Mike entraria nesse time 3 da base. Mas Lucas Samão e Cedric, quem é que é o... É que você falou, o time titular dos craques. Quem que é esse? Então, mas aí eu tenho dúvida, porque que seja se você jogar uma Lucas final Samão de Libertadores hoje, tira o Lucas Samão, que a gente não conhece ainda, quem você coloca? Posso falar? Mike? Tem mais personalidade. Eu vou com o Cedric numa final de Libertadores hoje. Não, que não que eu não gosto do Mike. Eu acho o Mike melhor jogador, tá? Só que a experiência Cedric faz diferença. Um dos piores contratos do São Paulo nos últimos anos, junto com o Jandrei. Mas o contrato não tem a ver com o jogador, entendeu? Não, acho que tem a ver. Não, o que eu tô falando é um dos piores contratos, porque o jogador não merece 3 anos de contrato. Ah, sim. Mas aí são consequências vai ter de você final ser um de 2027. Mais 1,5, né? 1,5. Não, meio inteiro, não, né? Inteiro, quase. 2 anos ainda. Tem 22 meses de contrato. É muita coisa, cara. É muita coisa. Ele não tá recebendo 100 mil reais. É mais uma herança aí da gestão Casares, de muito mas de belas renovações, como a do Jandrei, 3 anos. Eu vou sempre lembrar que o São Paulo conseguiu ter a proeza de renovar com esses jogadores por 3 temporadas. Mas aí é isso, assim. Então eu acho que vive a lateral agora vive um dilema justamente por isso, porque os 3 têm capacidade de estarem nesse time 1, entendeu? E aí, se você tem 3 que tem capacidade de estar no time 1, já não sei se fica um gasto meio à toa você ter 3 pra ser do time 1, né? Então, assim, não sou eu que vou decidir isso, mas acho que ficou bastante gente ali. E aí me permite colocar mais uma provocação nisso. Você não acha que isso só mostra que o nível é baixo? Do São Paulo? Na lateral direita. Mas é que é uma posição, né? Mas é isso que a gente tá falando. Gerais. Se você olhar hoje... Vamos abrir o leque. Há uma dificuldade de encontrar bons laterais. Hoje o Palmeiras discute o seu lateral direito, o Kelvin. O Flamengo discute ter contratado o Emerson Royal, que eu sempre achei, minha rede social é uma prova disso, a
péssima contratação. Pelos valores. Jogou no Tottenham, jogou no Pelos Milan, jogou no valores Barcelona. praticados. Ele nunca jogou bem consistentemente em lugar algum desses. Mas a gente tá falando pelos E a valores torcida que do foram Flamengo quer praticados. matar ele, por exemplo. Correto? E caro, 9 milhões de euros custou Então, aí o eu Emerson concordo, Royal. porque toda eu contratação não tem que ser contrataria nem de avaliada. graça o Emerson Royal, por exemplo. Eu acho que no E aí, São o Paulo, exemplo- no São Paulo ele seria melhor do que os outros. Pra mim não seria. Mas aí a questão não é nem Justo. especificamente o Emerson Royal, sim, mas sim, a eu escassez entendi. da posição. Entendi. Como é difícil você encontrar jogadores pra essa posição. E aí, dentro dessa dificuldade, São Paulo fez um péssimo negócio, na minha visão, com o Cedric, de oferecer... O péssimo negócio é o contrato muito longo. Sim. 3 anos de contrato Se chegar pra um jogador pontualmente como pra ele. resolver um problema, ok. E foi agora? o que foi, né? Foi uma oportunidade ali. Então, mas aí a renovação, não sei se você lembra, era por bater metas. Aí a gente perguntava quais eram essas metas. Metas físicas. Que o São Paulo era assim, dá pra jogar, renova. E aí, Correu na esteira, renova. Só que aí você correu na esteira, renovou 3 anos de contrato, Não, foi um porra, negócio muito mal feito. me coloca pra correr nessa esteira Foi um aí que eu vou negócio dar mal a vida, filho. Em 12 minutos eu vou correr não sei quantos quilômetros, pode botar. E aí Pode botar acaba- que eu vou e correr. aí, acaba que a crítica fica muito em cima do atleta, e eu compreendo o torcedor que vai cornetar o Cedric, mas também precisa ser vista essa questão da gestão que deu ao cara um contrato de 3 anos. Ele não foi lá Eu e acho que isso é uma consequência de ser um clube ferrado. também é. Mas eu Mal acho que todos administrado. esses casos, todos esses, Jandrei, Cedric, todos eles são os menos culpados. Todos eles. Por isso que eu acho assim. E eu não sou corporativista porque eu não sou jogador, né? Então não dá pra falar que eu sou corporativista. Mas eu acho que todos esses problemas que a gente discute são problemas da gestão, não dos jogadores. Nenhum jogador foi com o empresário, com uma arma na cabeça do Casares e falou: assina esse contrato, nesses termos. Não, eles quiseram. E muitas vezes é o clube que estabelece aqui os termos. Sim. E os jogadores aceitam. Na maioria das vezes. Chega-se... porque o jogador... Eu posso falar... Ricardo Senna, nosso CEO também, nos Estados Unidos. Pessoa sempre fala aqui, ó. Eu quero 1 milhão pra participar do Arquibancada. Se o Arquibancada chega e fala, nós pagamos 1 milhão. Porra, bom pra mim. Nenhum jogador colocou uma arma na cabeça dos dirigentes. Os dirigentes aceitaram. Claro. Mas esse é o ponto, né? Tipo, justamente por isso que eu acho que os jogadores não têm culpa, como você falou. Cara, a negociação dos atletas hoje é pensar igual o contrato nosso, assim, cara. Tipo, o AT vem e me oferece 100 reais. Não, pra Só você que ele é muito mais. Só que ele me oferece por 1 ano. Aí eu falo, pô, 1 ano, 100 reais, não faço nada com isso. Aí o Senna vira e fala, então beleza, eu te dou 100 reais por mês, mas por 3 anos. É meio assim que aconteceu a negociação do Cedric. Ele pegou mais tempo porque o São Paulo não podia pagar o que ele queria, Porque ele apesar já tem dele ganhar muito 33 dinheiro. anos. Ele quer fazer o pé de meia dele final pra chegar com 36 anos. Qual vai ser o ritmo do Cedric em campo com 36 anos? Num futebol físico pra caramba que é o futebol brasileiro. Fora a questão técnica que a gente nem tá colocando em pauta muito, mas que eu acho ele extremamente fraco. Defensivamente ele ainda segura mais do que o Mike. Eu acho que assim, se fizer o mínimo, o Lucas Ramon vai deitar. Se ele fizer o mínimo no ataque e na defesa, vai deitar. E não por demérito do Mike, por exemplo. Porque o Mike é um menino, ele vai errar bastante ainda. Mas ainda assim, meu plano seria focar no desenvolvimento do Mike. E utilizar o Lucas Ramon pra isso. E o Cedric encontrar um... Não tem o que fazer. Mas aí não dá pra também a diretoria decidir, tipo, assim, de novo, cara, eu não tô defendendo o Cedric, só tô falando que eu não acho esse lixo que as pessoas acham. eu acho fraco. Justo, mas assim, o meu ponto é, não dá pro São Paulo falar, porque eu sinto, tá, que o Cedric perdeu espaço com o Crespo mesmo. O Crespo, ultimamente, não vem dando muita oportunidade pra ele. Ele pegou confiança no Mike, e no último jogo, quando o Mike tava morto, ele colocou o Ferrares, não colocou Ele o jogou Cedric. os últimos 4 jogos titular. Então. E pra lembrar que ainda está sob contrato o Mailton, né? Que foi emprestado. Ainda tem isso. Ainda tem o Mailton. Então, mas só pra detalhe, Foi não dá outra pra você virar e contratação. falar assim, você tem que fazer um planejamento, sabe? Quando você não tem dinheiro. Não dá pra mandar o Cedric embora amanhã, sendo que você está disposto a vender o Mike mês que vem. Aí não dá, Eu entendeu? acho que é um caminho inevitável. O Mike deve ser vendido ainda nessa temporada. Então, Não eu agora acho nessa que são janela coisas que já que tá precisam acabando, ser mas no meio de ano. Tentar, não dá pra prever, mas você tem que tentar minimamente pensar no futuro, porque senão vira uma bola de neve toda hora com as laterais cagadas. sim, pô, sim. toda Agora, hora. com o Lucas Ramon, acho que tende a ter um pouco mais de segurança nesse aspecto, né? Ter um jogador para um pouco mais de tempo. Gosta. É claro que
Ele fez um muito bom campeonato brasileiro, né? Eu não conheço ele para além disso. Não conheço ele além do Brasileirão que ele jogou no ano E a passado. dúvida é se mantém, né? É isso, observar como ele vai reagir a mais uma temporada, se vai manter essa consistência. É um jogador de 31 anos, é um jogador que estava no Mirassol, e que a gente tem essa expectativa de que ele possa manter uma boa batida, fazer de novo um bom ano. Se fizer, creio eu que ele e Mike vão ali ser os protagonistas na lateral direita. E aí, cara, em relação ao Cedric, né, que eu acho ruim o negócio da extensão do contrato dele, São Paulo vai ter que entender o que vai fazer com o jogador. Se ele vai ficar lá encostado mais 1 ano e meio, mais 2 anos, né, esse ano e o próximo, se vai tentar negociar uma rescisão, se vai tentar emprestar, se vai tentar, sei lá, não sei. Mas talvez alguma solução vai ter que ser pensada. Se o Mike sair, acho que já tem uma reposição na base, né, num jogador mais ou menos do mesmo nível, que é o Felisberto. Mesmo nível que eu digo no sentido da idade, de um cara que precisa ser desenvolvido. Não, o Mike melhor, mas no sentido de como é o jogador, né? Sim, o Lucas sim. Ramon é um cara mais experiente, 31 anos. O Mike é um menino que veio agora da base. E o Igor Felisberto é a mesma coisa, né? Tá vindo agora da base pra ser desenvolvido. Então você tem esses 2 caras. E ainda tem Mailton, que tá lá emprestado ao Fortaleza. Enfim, o São Paulo fez alguns negócios bem ruins nessa posição. Cedric, Mike, Igor Felisberto e Lucas Ramon. São Paulo consegue pegar e ter 5 Em 5 nomes laterais sob contrato, né? sob E contrato. ainda tem o na Moreira. lateral O direita. Moreira tá emprestado, né? Tem empréstimo, mas Aumentou com... mais 6 meses o empréstimo. Aumentou mais um período. mas é Mas não lesionado, com obrigação de compra no final, caso metas sejam batidas. Tá lesionado, inclusive se recuperando no CT da Barra Funda. O Criciúma anunciou a contratação do zagueiro Bruno Alves, ex-São Paulo e Grêmio, como reforço para a Série B de 2026. Aos 34 anos ele chega após 83 jogos e 9 gols pelo Cuiabá, buscando estabilidade na defesa do Tigre. Atuou pelo São Paulo, onde foi campeão paulista, chegou ao SPFC indicado por Dorival Júnior em 2017 e atuou pelo Grêmio, onde venceu o Gauchão. Passou por Cuiabá nas últimas 2 temporadas na Série B com bom aproveitamento ofensivo para um zagueiro. Outros ex-São Paulo recentes no Criciúma incluem Luizão em 2025, revelado no Tricolor, ex-West Ham, mas Bruno é o foco atual já que Luizão rescindiu.